Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso básico de Geografia, chegamos à nossa aula de número 8, a aula que vai falar um pouquinho dos tipos de solo. Nas últimas aulas nós temos trabalhado bastante essa questão dos solos, do relevo, desse estudo mais aprofundado da litosfera, porque é uma área muito importante da geografia física, tá? Na aula anterior nós falamos dos tipos de relevo, agora nós vamos falar dos tipos de solo. Como eu falei para vocês nas primeiras aulas, a litosfera, que é essa camada mais externa do planeta Terra, da qual nós vivemos, construímos nossas vidas e nossa felicidade sob a litosfera, essa camada não é homogênea. Ela não é feita de um único elemento químico, não é feita de um único mineral, ela é feita de diferentes tipos de elementos químicos, diferentes tipos de minerais, de materiais orgânicos e em diferentes formatos. Por isso que nós estudamos os tipos de relevo, para a gente estudar os tipos de formatos dessa camada litosférica. E agora nós vamos também entender um pouco dos diferentes tipos de solo, de terra, que nós temos dentro dessa litosfera, tá? Para começar, a gente vai começar aqui com uma definição simples sobre o que é solo, tá? Em termos simples, é a camada superficial da Terra, composta basicamente de minerais, muitos desses minerais no formato rochoso, matéria orgânica, sobretudo detritos, restos de planta, restos de animais em decomposição, água e ar. Então esses quatro elementos, minerais, matéria orgânica, água e ar, juntos combinados formam o que nós chamamos de solo, tá? Que é essa camada superficial do planeta Terra, tá? O solo, obviamente, é essencial para a sustentação da vida na Terra, sobretudo para nós, seres humanos, porque nossa economia e a nossa subsistência existe por conta da plantação de gêneros agrícolas para nos alimentarmos, que nós plantamos sobre solo, sobre litosfera, sobre solo, e portanto, é fundamental o estudo aí do solo, tá? Bom, formação e composição do solo, Aqui a gente vai chover no molhado. Basicamente, vocês sabem, a gente já tem trabalhado essa questão do tipo de relevo dos solos há algumas aulas, que o solo ele é composto, a partir de várias composições geológicas e vários fatores, Então você tem ali fatores climáticos que vão dar a origem a um solo diferente do outro. Então, em regiões mais quentes você vai ter um solo mais seco, em regiões mais úmidas um solo mais pastoso, um solo mais argiloso. Você tem variações também vulcânicas, que também vão dar origem a diferentes tipos de solo. Então, os solos são compostos, eles são formados a partir de várias formações diferentes, tectônicas, climáticas, enfim, tá? O que nos interessa nessa aula é entender um pouco dos diferentes tipos de solo, fazer uma classificação dos diferentes tipos de solo. É isso que nos interessa, tá? Aqui você tem uma pequena imagem, falando um pouquinho aí da formação dos solos, tá? Mas vamos ao que interessa, que é realmente a classificação dos solos. Como que nós classificamos? Como que nós distinguimos diferentes solos? Ou, para usar um termo aqui um pouco mais popular, como que a gente sabe que são as diferenças entre aspas, tipos de terra, fecha aspas, Um dos critérios para se classificar os solos, um primeiro critério, é um critério relacionado à sua cor. Por quê? Porque a cor do solo indica a composição dele. Então, a depender da cor do solo, nós vamos ter uma maior abundância de um determinado elemento químico ou menor abundância de um determinado elemento químico, maior abundância de material orgânico ou menor abundância, enfim. Então, a cor do solo vai nos dizer bastante de quais são os elementos que tem naquele solo, seja elementos orgânicos ou elementos inorgânicos, tá? Bom, nós temos aí basicamente três tipos, tá? Nós temos os solos que são avermelhados e amarelados, que basicamente são aqueles solos que indicam uma forte presença de óxido de ferro. Vocês devem ter estudado isso em química, Quando nós estudamos química inorgânica, nós percebemos que nós temos 4 tipos de compostos inorgânicos: ácidos, sais, bases e óxidos. Um desses óxidos é o óxido de ferro e ele é muito presente em solos avermelhados e amarelos, tá? Nós temos também solos escuros, e esses solos escuros, eles indicam a presença
uma maior presença de material orgânico e, portanto, são solos muito mais férteis, tá? Então, os solos que nós costumamos plantar e colher, em geral, são solos mais escuros. Por quê? Porque são solos que apresentam ali uma quantidade muito grande de matéria orgânica. Seja restos de alimento em decomposição, restos de animais em decomposição, restos de plantas em decomposição, tá? Então você tem ali uma quantidade abundante de material orgânico que vai reciclando aquele solo, que vai dando àquele solo uma quantidade de nutrientes muito grande, nutrientes esses muito necessários para, né, o crescimento da vida, sobretudo vida vegetal, e que normalmente esses solos mais escuros são os solos mais férteis. Tá? Então, se um dia você for fazer alguma horta ou comprar um terreno com esse objetivo de plantar, saiba que se neste terreno tem um solo mais escuro, é porque é um solo muito mais fértil. E os solos claros, eles são o oposto. Eles indicam justamente a fraca presença ou ausência de materiais orgânicos, né? É o caso, por exemplo, de solos que estão em regiões áridas ou semiáridas, porque são solos que recebem muita luz solar, não conseguem reter água e, portanto, não conseguem reter uma quantidade muito grande de matéria orgânica, e aí se tornam aqueles solos claros, né, mas muito pobres em nutrientes, tá? E, portanto, menos férteis. Aqui a gente também vai ver um pouquinho da classificação do solo pela textura, né? Pelo tato. Aqui vocês estão vendo algumas imagens, só para exemplificar, né? Então vocês estão vendo aí um solo um pouco mais escuro, um pouco mais claro, um pouco mais avermelhado. Agora vamos fazer então a classificação a partir, né, da sua composição, sobretudo a partir da textura, tá? Bom, a gente tem alguns solos que a gente chama de solos arenosos, porque são solos que apresentam poucos nutrientes, não conseguem reter água, portanto possuem muitos poros. São aqueles solos que justamente eu dei no exemplo, né, que recebem uma quantidade muito grande de raios solares, não conseguem reter água, estão em regiões áridas ou semiáridas, então se torna aquela terra seca que você pega um pedaço de rocha e você consegue apertar a sua mão e aquela rocha naturalmente vai se esfarelando e se tornando areia na sua mão. Né? É um solo arenoso, que quebra facilmente, que se torna areia facilmente, né? Que se torna pó muito fácil. É um solo seco, obviamente um solo com baixa fertilidade para plantação. Né? Você tem um solo mais argiloso, né? O barrento, né? O famoso barro, que é um solo muito próximo, que a gente encontra muito próximo a rios, né, à beira de rios e também em regiões mais úmidas, né, que tem uma quantidade muito alta de umidade, né, basicamente água, e portanto é um solo mais fértil, né, até porque tem mais material orgânico. Onde tem umidade tem mais material orgânico, tá? A vida depende da água. Onde tem água tem vida, onde tem vida tem matéria orgânica. E se tem matéria orgânica, o solo argiloso obviamente vai ter muito mais nutrientes. Você tem ali um solo mais orgânico também, né, que é composto de materiais orgânicos em processo de decomposição, né, esses solos muito mais voltados para o plantio. Você tem o latossolo, que são solos que estão sendo afetados pelo processo de erosão há muito tempo, né? Costumam ser mais ácidos, possuem baixa fertilidade, né? Por serem muito profundos, são típicos de locais quentes e úmidos. E os solos aluviais, né, que se formam pela deposição de sedimentos transportados por rios, né, ricos em nutrientes. É o caso, por exemplo, daqueles solos que nós encontramos à beira de grandes rios, como o Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Nilo, e que deram origem aí ao início da civilização, tá? E aí, para finalizar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho aqui dos solos no Brasil, tá? A gente tem basicamente dois tipos de solo no Brasil muito importantes, tá? O massapê, né, o massap, que é um solo muito mais orgânico e muito mais argiloso, né? Encontrado sobretudo na região nordeste do Brasil, né? Sobretudo numa região específica da região nordeste, que é a zona da mata, aonde desde o século XVI se cultiva a cana-de-açúcar, né? No período do processo de colonização, as canas-de-açúcar eram plantadas na região nordeste por conta desse solo, que é o solo massap, ou massapê. Tá? E a terra roxa, que é um solo mais avermelhado e vulcânico, tá? Originado da decomposição do basalto, que é um elemento químico. Ele aparece sobretudo na região oeste
do estado de São Paulo e no norte do Paraná é o famoso terra vermelha, né? Aquele solo que a gente pisa no barro vermelho. E ele é excelente para a agricultura de alguns gêneros agrícolas específicos, sobretudo o café. Tá? Então a gente sabe que o café se desenvolveu muito aqui na região de São Paulo, né, e na região do norte do Paraná. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Abraços.